Boa noite com todos. É um grande prazer para mim estar com vocês. Som. Sim. Então, boa noite também a todos vocês que estão em casa. Sim. Som. Som. Sim. Ok. Boa noite com todos. É um prazer estar com cada um de vocês. E o pastor Celso me convidou para estar ensinando hoje. Ele não se sente bem, mas Deus nos vai ajudar hoje, tá bom? Desculpa aí pelo som, tá? Som. Bom, não fiquem preocupados aqui com o som, tá? Aqui o mais importante é que a gente seja ensinado, que Deus nos possa falar, sim, e o resto não é importante, tá bom? E você que tem em casa, seja bem-vindo e que o Senhor nos dê a sua graça com o som e que podamos escutar bem, tá bom? Eu gostaria que vocês possam procurar em suas Bíblias o livro de Ageu, tá bom? Ageu. Hoje vamos a ir ao Antigo Testamento e vamos estar vendo o livro de Ageu, tá? Eu vou ler o primeiro verso e vou orar e vamos a começar, tá bom? Diz assim, Ageu capítulo 1, versículo 1. No primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo: Deus, obrigado, Pai, por essa noite, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá para aprender mais sobre a Tua vontade em nossas vidas. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, Senhor, de uma maneira pessoal, de uma maneira simples, Senhor. E que a Tua palavra, Senhor, possa ser guardada em cada um de nossos corações, Senhor, e que possa ser aplicada, Senhor, a nosso dia a dia, Senhor. Que o Senhor nos dê a graça e o Teu favor, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então, a gente vai ver hoje, nesta noite, Ageu, tá bom? A gente vai estar solamente no capítulo 1, tá? Aí na tela vocês têm aí. E antes de nós querer ver tudo este capítulo 1, eu quero fazer uma pequena introdução, sim? E para estudar Ageu, a gente precisa um pouquinho de contexto histórico, tá? Ageu significa festivo ou celebridade, tá? Festivo ou celebridade, tá? E em el ano 587 a.C., Babilônia conquistou Jerusalém e os israelitas são levados cativos, tá bom? Ageu é um profeta menor pós-exílio, tá bom? Então, aqui vamos a contar uma pequena história sobre o que aconteceu com o povo que vino depois da cautividade em Babilônia. Então, em 587 a.C., Babilônia conquistou Jerusalém e os israelitas são levados cautivos.
En el año 539, Babilonia es conquistado por Ciro, rei da Pérsia, tá bom? E em ano 538 a.C., Ciro permite o retorno de qualquer israelita exiliado. Então, aí é donde Josué y Zorobabel voltan con un gran remanente para reconstruir el templo. Y en el año 536 a.C. comienza a reconstrucción del templo, mas o que acontece? En el año 530 a.C. se interrumpe a reconstrução do templo. E vocês podem ver um pouco mais desse contexto bíblico no livro de Esdras, capítulo 4, versículo del 4 al 5. E aqui em Ageu estamos em ano 520 antes de Cristo, tá bom? Então, em essa pequena pausa, Ageu nos vai falar o que aconteceu quando vamos a ver este livro. E eu quero que você vá no primeiro versículo e fala assim: no primeiro dia do sexto mês do segundo ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Selatiel, ao sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, dizendo. Aqui, em este primeiro versículo, a gente vê que aqui temos dois personagens. Temos a Josué e temos ao sumo sacerdote Josué e ao Zorobabel. Então, esses dois personagens estão trabalhando em el povo de Israel, que eles haviam voltado da cautividade em Babilônia. Aqui nos dá um nome de um rei chamado Dario. Este rei Dario é o sucessor deste rei Ciro, tá bom? Ciro já morreu, agora vem Dario, e Dario vem e ele fala para o povo de Deus que voltem para reconstruir o templo. E aqui Ageu está profetizando a este povo o que eles precisavam fazer em esse tempo. E o título que eu coloquei para este ensino, eu coloquei ordenando nossas prioridades, tá bom? E a coisa que a gente vai ver aqui é qual é a prioridade do povo de Israel em este tempo, tá? Estamos em ano 520 e podem ler comigo o versículo 2, diz assim: assim disse o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Ageu está profetizando, Ageu está trazendo mensagem de parte de Deus para dizer ao povo: é hora de reconstruir o templo, é hora de reconstruir a casa de Deus. E quando nós encontramos aqui na Bíblia de reconstruir o templo, o que significa isso? O que significa é que nós estamos chamando a adoração a Deus, que nós estamos sendo chamados a colocar a Deus como primeiro lugar em nossas vidas, tá bom? E aí fala aqui, em versículo 2, eles como respondem? Ainda não chegou o tempo, sim? A resposta que o povo de Deus fala para o próprio Ageu, diz: ainda não chegou o tempo. E quando nós vemos no versículo 2, tempo é que a gente, o que mais tem, não é verdade? Hoje em dia a gente fala: eu estou ocupado, eu estou muito na correria, estou trabalhando, estou fazendo projetos, muitas coisas, né? E o povo de Deus aqui também tem as mesmas circunstâncias que nós também hoje temos. Todo mundo trabalha, graças a Deus, todo mundo tem projetos, graças a Deus, e todo mundo tem coisas que fazer em suas casas e em sua vida pessoal. E aqui Ageu está falando uma coisa para eles: bora, é hora de reconstruir o templo. Sim. E versículo 3 diz: e por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída?
Dice, ¿acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento? Olha, o povo de Deus, eles responderam, não tenho tempo. Mas o versículo 2 é muito contraditório a sua resposta. Por quê? Porque se eles não tivessem tempo, eles não teriam uma casa bem luxuosa, bem arrumadinha, a tudo, como fala aqui, top, né? Não? Uma casa muito linda. Então, eles falam que as suas casas estão bem reconstruídas, bem cuidadas, mas a casa de Deus está destruída, está abandonada. E aqui é a primeira advertência que o próprio Ageu nos fala a todos nós. Como está ordenado minhas prioridades? Como está organizada minhas prioridades? Será que estão organizadas do mesmo jeito que estava aqui com o povo de Israel em este 520 antes de Cristo? Será que a casa Deus como primeiro lugar em minha vida está em segundo lugar ou em outro lugar e não é no primeiro? E aqui eu não estou falando que não está mal trabalhar, não, trabalhar é uma benção. Cada coisa que a gente tem é uma benção, sim, tudo é uma benção e tudo vem de Deus. Mas o que a gente precisa saber é que todas as coisas que a gente tem não é por nossas forças. A gente fala, não, eu trabalhei muito, eu estudei muito, 8 anos na universidade e agora estou vivendo desse fruto do meu estudo. Não, a verdade é isso. Deus te deu a graça de poder estudar, Deus te deu a oportunidade de pegar um bom emprego e Deus te deu a capacidade para que você se possa desenvolver no trabalho que você tem. Me estou explicando? Sim? Tudo o que nós temos aqui é por la graça de Deus. Tudo que a gente conquista não é por nossos méritos, não é por nossas forças, é porque Ele nos deu a oportunidade. E para nós isso tem que ser algo que a gente tem que lembrar sempre, porque a gente sempre esquece. Porque quando a gente conquista, a gente fica feliz, a gente não quer descer dali, né? A gente quer ficar aí por sempre, né? Mas a verdade é que algo assim, a gente precisa lembrar que Deus tem a prioridade em minha vida. E se não é assim, a coisa vai ficar mal, como a gente vai ver agora aqui. E no versículo 3, assim no versículo 4 diz, versículo 5, agora sim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levarão. Vejam aonde os seus caminhos os levarão. Se você pudesse, como se fala, marcar em sua Bíblia, porque você vai repetir esta frase várias vezes. Vejam aonde os seus caminhos os levarão. Ageu, de parte de Deus, está falando. Como está teu caminhar hoje em dia? Como está a tua vida hoje em dia? Ageu está chamando-nos a considerar como está nosso dia hoje. Se tua vida está indo, se tua vida não está indo bem, e alguma coisa que a gente precisa arrumar, né? A gente precisa considerar essa instrução. Porque aqui vamos ver vários exemplos que o próprio Ageu ele vai colocar para que eles possam entender de que está falando ele. Ele pode falar aqui, olha, meus caminhos estão muito bem, eu não preciso de nada, mas olha o que vai falar aqui. Diz, vocês têm plantado, versículo 6, vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam.
Ou seja, você come muito, mas não fica cheios, né? Dice, bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebeu salário e recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Em uma simples ideia, quando fala o último exemplo, você recebe dinheiro, paga as contas e o dinheiro foi embora, não tem mais. Ele está falando isso. Se Deus não está no primeiro lugar das suas vidas, a coisa vai ficar mal, a coisa vai ficar bagunçada, sim. E a gente precisa lembrar algo. Ageu está fazendo lembrar seu povo que faz muitos anos atrás, no Monte Sinaí, eles fizeram a primeira aliança, que eles iam a colocar a Deus como primeiro lugar das suas vidas e que eles iam a fazer o todo por Ele e que iam a servir com todo o coração. Mas passou muitos séculos e essa promessa que eles fizeram foi esquecida por eles. Agora eles estavam longe, seus corações estavam longe dele e as suas prioridades, por consequência, estavam longe de Deus. A segunda coisa que nos chama aqui para nós poder entender e aplicar a nossa vida é: considera como está teu caminhar com o Senhor hoje. Sim? Considera como está tu caminhar com Deus hoje. Se teu caminhar com o Senhor não está bem hoje, é hora de colocar, é hora de fazer uma coisa. Sim? É hora de ponernos manos ao trabalho. Sim? Versículo 7 diz assim: assim disse o Senhor dos Exércitos, veja aonde os seus caminhos os levaram. Novamente. Obrigado. Versículo 7 diz: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vejam, está em imperativo, é um verbo que a gente precisa fazê-lo dia atrás dia. Vejam. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Ele está falando, vocês já viram o que aconteceu quando não colocaram a Deus em primeiro lugar das suas vidas. E Deus falou para eles que se eles esqueceram de Ele, as coisas não iam a ficar bem, iam a ter maldições sobre a sua terra. O povo de Deus, eles estavam semeando bastante, mas quando chegou o tempo da colheita, eles não tinham nada. Sim? Então, ele está falando, veja aonde os seus caminhos os levaram. Considera se Deus não está em primeiro lugar da tua vida. E logo diz versículo 8, subam um monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, disse o Senhor. Ageu está falando para eles, é hora de trabalhar, é hora de fazer a obra de Deus, é hora de colocar trabalho na obra. Sim, a gente não vamos ir longe, aqui vamos ficar. Aqui na minha igreja, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de pessoas que sirvam, seja na porteria, seja na multimédia, seja com as crianças, a gente precisa de ajuda. Sim, nós estamos aqui muito bem, estamos sentadinhos ali, escutando, é uma benção, sim, certo? É uma benção. Mas também tem pessoas que estão aqui desde muito cedo e eles também dispõem de seu tempo para que a gente seja abençoada. E a gente precisa também ser grato a isso. E se você tem esse coração de querer servir, você pode falar e dizer, eu me disponho e eu quero servir. E aqui Ageu está falando para eles, é hora de construir o templo, vayam e trazem madeira. Sim, vayam e trazem madeira, porque a gente precisa fazer isso. Sim, diz versículo 9, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco.
e o que vocês trouxeram para a causa, eu dissipei como um sopro. E por que o fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Então, as palavras que a gente está lendo é forte, né? É forte. Mas aqui está falando isso. Deus, por que permitiu todas essas necessidades em seu povo? Porque a sua casa estava abandonada. Porque ele estava muito ocupado em outras coisas. E a sua prioridade, que devia ser o primeiro lugar das suas vidas, não era. Sim. E Deus está falando, ele não está falando feliz, ele está falando com muita tristeza. Ele está falando com muito, até eu posso pensar, chorando por seu próprio povo. Porque Deus, eu acho que ele queria abençoar a seu povo grandemente. Mas eles, por sua própria decisão, deixaram de receber essas bênçãos. Sim. E a verdade é que Deus sempre nos quer abençoar. Ele está com as mãos cheias para abençoar-nos a todos. Só que nós temos muitas outras coisas que fazer e não buscamos a Deus primeiro. E como nos fala os evangelhos, né? Procurar primeiramente o reino de Deus. E as demais coisas que fala serão acrescentadas. Se nós ponemos a Deus como primeiro lugar da nossa vida, como prioridade, as coisas vão ficar bem. Agora, Deus não promete que tudo vai estar bonitinho, tudo certo. Não, a gente vai ter prova, sim. Mas se Deus está no barco, a gente pode passar a tempestade, tá bom? Mas, outra coisa, lembra-te, nós temos aqui temos uma cruz atrás. Temos uma comunhão vertical com Deus e uma horizontal e uma vertical. Essa comunhão vertical representa nossa comunhão com Deus. E quando nós cuidamos dessa comunhão com Deus, essa linha horizontal que vem aqui, que está nossa família, trabalho, amizades, todas as coisas que você quer colocar ali, Deus cuida de todas essas coisas de uma maneira natural, que nem você se precisa preocupar, sim, porque isso vem por natureza. O Senhor quer nos abençoar assim, só que a gente precisa colocar a Ele como primeiro lugar. Me estão entendendo? Sim? Sim? Então, versículo 10 diz assim: por isso, por causa de vocês, os céus reteve os seus orvalhos e a terra deixou de dar os seus frutos. Deus está falando muitos exemplos de por que as coisas estavam ficando mal aí para eles. O versículo 11 diz: nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo e o vinho e o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. E versículo 12 diz: Zorobabel, filho de Selatiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. Qual foi a reação deles depois de toda esta chamada de atenção? Que nos fala aqui o versículo 12, aqui no meio. Diz: e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor. A primeira coisa que eles receberam foi uma grande chamada de atenção, que as coisas não estavam bem entre eles. Mas a resposta que eles decidiram fazer é obedecer. E Deus sempre quer isso. Deus não é um Deus mau. Deus não está bravo com nós, não. Deus muitas vezes permite que a gente seja disciplinado, como um bom pai que Ele é, mas Ele também
dispõe dessas coisas para chamar a nossa atenção. Porque senão a gente fica pensando que está tudo que, que está tudo bem. E aqui ele fala com muita paciência aí para eles. Cada coisa que vocês estão vendo em suas vidas que não está dando certo, é porque vocês estão longe de mim. Sim? E ele fala, mas depois que eles fazem isso, eles decidem obedecer a Deus. E isso é a grande coisa que nós precisamos fazer todos os dias. A gente precisa obedecer. Sim, quando eu leio o Salmo 23, o salmista David, ele coloca um exemplo muito grande, uma ovelha, né? E uma ovelha é fácil de ficar perdido, uma ovelha é um animal tonto, né? Sim, e às vezes eu falo, eu acho que muitas pessoas assim como ela, né? Por não estar escutando, eu fico perdido, fico tonto, né? Mas o que acontece quando a ovelha sigue a voz de seu pastor? Ele vai de volta, sim? Ele vai de volta. E aqui diz que eles obedeceram a esse chamado. E olha o versículo 13, diz: então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo: estou com vocês. Olha a resposta que dá Deus para eles. O povo de Deus foi desleal a Deus, mas como responde Deus? Forte, como? Obedecendo, sim, obedecendo, né? E eu gosto muito disso porque Deus não muda, Deus permanece, Deus não se arrepende, Deus sempre fica e ele faz o que ele prometeu que ia fazer, ainda que seu próprio povo lhe deu as costas a ele. Sim, e a gente não está longe deles. A gente não está longe deles. E muitas vezes nós não consultamos a ele, muitas vezes nós não queremos passar tempo em comunhão com ele, lendo a sua Bíblia, escutando a sua voz. E por consequência a gente toma decisões que não são boas. E as coisas começam a passar mais tempo quando a gente podia tê-lo já faz tempo, né? E está falando isso para eles: estou com vocês, estou com vocês. Ele fala para eles: eu não estou longe de você. Ainda que você não me queira escutar, ainda que você é desleal, eu estou contigo. E você pode ver o amor de Deus só em essas palavras: eu estou com vocês. E eu quero que vejam como termina isso, no versículo 14 diz: assim o Senhor encorajou ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, ao sumo sacerdote, filho de Jeozadak, e todo o restante do povo. A eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, su Deus. Ele disse: assim o Senhor encorajou ao governador de Judá. Muitas vezes o que nós precisamos é ter coragem. Muitas vezes o que nós precisamos é ser valentes. Porque sem valentia, sem coragem, muitas vezes a gente fica, a gente não quer seguir aqui para frente. E eu também quero que possam entender qual é o contexto de Ageu. Este povo, eles estavam sendo perturbados por uns povos cercanos, onde eles estavam construindo aqui o templo. Por muitos anos eles já haviam sido exiliados de suas terras e eles estavam passando provações, e eles decidiram pospor a construção do templo. Mas Deus está falando para eles: vocês precisam ter coragem, vocês precisam trabalhar, vocês precisam me buscar.
porque eu estou com vocês. Ele está falando isso. Ele não está falando uma coisa difícil. Agora, eles tinham todo o recurso para construir o templo. Porque quando Dario dá a ordem que eles reconstruíam o templo, ele proveu recursos também para que eles possam reconstruir. Agora, eles tinham tudo às suas mãos. Simplesmente só que eles não queriam ajudar na obra, só que eles não queriam disponer de seu tempo. Sim? Mas aqui ele diz, e todo o restante do povo, ao final do versículo 14, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor. Que lindo e que bonito é quando todo mundo está trabalhando juntos. Sim? Em essa semana eu pude ver isso, né? Várias pessoas aqui dispondo do seu tempo para ajudar aqui na aula. E graças a Deus está indo bem. Sim, graças a Deus está indo bem. E que lindo é quando nós, como igreja, nos disponemos de nosso tempo para trabalhar em favor do reino de Deus. Não em favor de uma pessoa, não, em favor do reino. Porque as coisas que a gente está fazendo é para impactar as vidas de outras pessoas. A gente está semeando. Sim, a gente está semeando para que outros possam coletar, para que outros possam ter aquilo que Deus nos abençoou. Eu quero perguntar aqui para vocês: vocês dispõem de tempo para Deus? Dispõem? A gente precisa, sim, a gente precisa isso. Eu não planejei estar aqui parado, aqui ensinando. Não, eu não planejei. Sim. E Deus dispôs a estar aqui agora. Mas o que eu quero deixar para vocês, para acabar aqui, é: organiza as tuas prioridades. A igreja é nossa. Sim. A igreja de Deus é nossa. É uma benção. A gente precisa de vocês também. Sim, sim. Aqui diz que todos juntos trabalharam na obra. Todos juntos. Cada um de vocês tem dons, cada um de vocês tem recursos que podem ser usados ao favor do reino de Deus. Sim? Então, a gente só precisa poner manos na, como falam aqui, manos na obra, manos na massa, tá bom? E vamos ler o versículo 15, a gente vai orar e vamos acabar aí. Para mim, né? No 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. E Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela esse mensagem que o Senhor nos deu. Eu te peço, coração, que o Senhor nos dê a tua graça.